Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal é para falar de literatura agora. Literatura agora, então estamos falando de literatura agora, o livro da literatura da Globo Livros, e é uma obra que vai falar a panorâmica da literatura desde 3000 antes da Era Comum, 3000 a.C. Então ele vai começar lá no Gilgamesh, Gilgamesh é a epopeia lá dos sumérios, dos caldeus, dos babilônicos, dos assírios, etc. E aí nós paramos aqui no Dante Alighieri, lá na época da formação da língua italiana, com o Dante Alighieri, que escreveu a Comédia, ou a Divina Comédia, como for conhecida. E ele vai começar aqui a falar do Dante e vai falar também do Chaucer, O Chaucer que escreveu lá os Cantos de Canterbury, que também é uma coleção de chansons, de cantos, de epopeias e épicas que vão lembrar muito também ali a época dos saxões, Então os normandos, saxões da Inglaterra. Então tem essa transição, porque também tem os Lusíadas do Camões, que o Camões se baseou também na Ilíada, na Odisseia, na Eneida, nessas grandes epopeias que vai mostrar a figura dos povos, a formação dos povos, porque, por exemplo, os Lusíadas são o povo lusitano, os portugueses, começaram as suas navegações ao redor da África e chegaram até a China, Lembrar que Macau é uma cidade da China que tem colonização portuguesa, assim, Timor-Leste, ali na Indonésia, regiões da Índia, regiões da África, por exemplo, Angola, Moçambique, foram regiões visitadas pelos portugueses, além do Brasil, Vejam vocês, o Brasil também, colônia de Portugal. Então, ou seja, essa transição aconteceu ali no século XIV, XV, XVI, que é justamente onde ele vai trabalhar aqui até o século XVIII. Então, até o século XVIII, essa época de transição, em que a literatura está falando das grandes nações, dos povos, e vai começar a surgir os personagens, igual, por exemplo, Dom Quixote. Então, esse aqui está trabalhando. Muito bem, então aqui, Lusíadas é uma obra do Camões, português, século XVI, e ele vai trabalhar justamente essa colonização, essa expansão portuguesa. Lembrar que os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses foram os primeiros a saírem ali nas rotas do Atlântico. Então antes era o pessoal de Gênova, o pessoal de Veneza, e ali os turcos no Mediterrâneo. Mas agora não, agora está falando dos povos que saíram do Atlântico, e aí foram descobrindo a América, a América do Norte, os franceses, os ingleses e tal. E o Lusíada vai ter toda essa epopeia, todo esse tom lá da Ilíada, da Odisseia e do Eneida, mas falando dos portugueses. Então vai ter realmente referência aos deuses pagãos e tal, mas já é uma estrutura, já é uma época do contexto do cristianismo. Então é claro que vai ficar meio ambíguo, que tem elementos pagãos, deuses pagãos conversando com a civilização cristã. Então, mas como a referência dele, igual o pessoal do arcadismo também tem essa referência, neoclassicistas, vários autores que são cristãos, da época cristã, do barroco, do pós-barroco, mas que volta à questão da mitologia greco-romana. Então os deuses greco-romanos estão aqui nos Lusíadas, que tem toda a estrutura poética, a forma dos decassílabos, heróicos e tal. Então é interessantíssimo. Outra obra da época, assim, duas obras, que é a obra do Shakespeare, a obra do Shakespeare, o teatro do Shakespeare, que está ali na transição do século XVI para o XVII, e aí o destaque é o Hamlet, o Hamlet das obras do Shakespeare. Tem também o Macbeth, tem o King Lear, Então, o Hamlet é aquela história lá a história que acaba por falta de personagem, porque todos morrem, Então é uma intriga palaciana, Então tem um menino, o Hamlet, que vai ser o sucessor do trono, mas só que aí o pai foi morto, num conluio da mãe com o irmão do pai lá, o tio, o Cláudio. E aí o Hamlet tem que vingar essa morte, porque o fantasma do pai aparece e fala: você tem que vingar minha morte. Só que aí o Hamlet não acredita que esse fantasma está falando a verdade, vai que é um demônio disfarçado do pai, e tal. Então tem toda a intriga palaciana. E aí tem personagens secundários também, até a Ofélia, por exemplo, que também
esse elemento interessante da história, porque o Hamlet vai se passar por louco, né, para investigar o que está acontecendo. Só que as intrigas são maiores do que ele, né? A história é maior que o personagem é esmagado pela história, né? Então ele, que é famoso monólogo, né, ser ou não ser eis a questão, é o caso do Hamlet, que é uma figura trágica, né? Porque ele não consegue entender tudo que acontece ao redor, e aí ele finge louco, mas acaba que ele fica meio louco mesmo, né? Então assim que ele fica completamente sem noção, né? Outro personagem que destaca nessa época é o Don Quixote, né? O engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha. Isso aqui, obviamente, é uma versão condensada, né? O Don Quixote são volumes, né? E tem volume 2 também, né? Que o pessoal vai parodiar, copiar e plagiar o Don Quixote do Cervantes, Miguel de Cervantes. E aí ele fez uma parte 2, né? Completando a história, aumentando a história. Então é uma figura impagável, porque aqui é uma paródia das cavalarias. Lembra lá do Elcídio Campeador, né? Lembra das paródias lá do Rei Arthur e tal. Então ele vai brincar, né? Vai fazer uma brincadeira intertextual, metalinguística com isso aí. Então ele vai o tempo todo ficar ironizando a figura desses cavaleiros, né? E o Don Quixote é um velho fidalgo que cismou que é cavaleiro, vai pegar uma armadura velha, vai pegar um cavalo, né? Um cavalo lá, um pangaré, e vai cismar que é uma razão, e vai procurar salvar as donzelas em perigo, vai lutar contra os moinhos de vento, né? Então, justamente no início do século XVII, da mesma época que do Shakespeare dedicado ao teatro, né? Depois vai surgir o teatro francês, né? O Molière, etc. Lá o pessoal do teatro francês, e aí o Shakespeare vai ser bem escanteado, né? O Shakespeare só vai voltar no século XVIII, né? Então, durante muito tempo, e no século XVII, logo depois, né, do Shakespeare e do Cervantes, vai surgir também a figura do Milton, né, o John Milton, que vai fazer o Paradise Lost, ou Paraíso Perdido, que aí é uma epopeia bíblica, né? Então, assim como as Lusíadas tem muito elemento da Ilíada e da Odisseia, o John Milton, que é um inglês da época da Revolução Inglesa, vai lançar esse livro Paradise Lost, muito famoso, mas aí imaginando uma guerra no céu, né? A questão do Jardim do Éden, então toda uma épica bíblica. Então, ou seja, ele veio misturar epopeias grego-romanas, mas com uma narrativa bíblica. Então o Paradise Lost é justamente isso aí. E tem o Paraíso Reconquistado, né, que é uma continuação, é uma epopeia, é uma poesia, né, assim, de altíssimo nível, e é uma releitura que ele faz, né? Então ele começa falando do céu, começa falando de Deus, dos anjos, e aí dá uma ampla personificação humana, humanização do demônio, né? O Satã lá aparece e é tipo um personagem byroniano, né? Nem existia Byron ainda, né? Porque o Byron lá no século XIX vai destacar também essas figuras satânicas, né? Que aí seria o personagem byroniano, que vai ter outros romances, a gente vai falar depois, mas é esse personagem que dá um destaque, ele começa falando de Deus, começa a falar do demônio, e aí o demônio cai na terra, então é uma figura épica, né? Esse famoso Satã do John Milton, do Paradise Lost. E aí também tem outras figuras dessa época de navegação, aqui uma versão condensada do Robinson Crusoe e o Viagem de Gulliver, né? Então essa aqui é uma versão infantil, né? Infantil juvenil, né? Então é para o pessoal, muita coisa a gente lê, né? Desses livros aí, tipo o Viagem de Gulliver, o Robinson Crusoe, como se fosse coisas infantis juvenis, né? A gente lê na escola como infanto juvenil, só que essas literaturas são humanas, adultas e demasiadamente adultas, né? Então, para nós hoje em dia é condensado, igual as viagens do Júlio Verne, né? Tem as versões de Júlio Verne, mas se você lê, né, essas versões, a íntegra, né, e não as versões, você vai perceber que é uma crítica social. Então tem muita crítica social no Robinson Crusoe, muita crítica social no Viagem de Gulliver, né? E aí é interessante entender essa literatura que na época não tinha a ideia de infanto juvenil, não tinha literatura infantil, né? Então esse público infanto juvenil não existia. Quem lia literatura eram os nobres, né? Classe média, as mulheres, principalmente as mulheres. Lembrar da fase do romance que a gente vai ver na próxima parte, né? A ideia do romance ali no século XVIII para o XIX é justamente as mulheres que liam, as fidalgas, né? Então por isso um monte de literatura voltada para as mulheres, a Jane Austen que o diga, né? A gente vai ver os romances da Jane Austen. E depois vão surgir também a literatura da Alemanha, né? A literatura da Alemanha, depois a gente vai ver o teatro do Goethe, né? O romance né? Tipo o Wilhelm Meister, tipo o Sofrimento do Jovem Werther, né? Então é a próxima parte. E depois a literatura na França, com destaque para o Voltaire, né? Século XVIII, Voltaire e o Cândido,
né? Que aí já é o iluminismo, né? Então é o iluminismo, depois vai ter o pré-romantismo, vai ter o romantismo e vai ter o ultra-romantismo do Byron, né? Você vê como é que a literatura vai desencadeando, né? Então é um processo que vai desencadeando, e aí é interessante que o recorte dele aqui é justamente disso, né? Ele pega lá no século XIV e vai até a época da Revolução Francesa, né? Então você tem toda a parte aqui, tem esse mapinha, e aí vai dando destaque, né? Agora é claro que ele destacou, por exemplo, o Don Quixote vai dar um grande destaque, né? O Shakespeare vai ter um grande destaque, mas eu acho que ele tinha que ter destacado mais, por exemplo, Sermões do Padre Vieira, né? Por que Sermões do Padre Vieira? Você vê como é que é uma literatura voltada para o hemisfério norte, de fala inglesa, né? Então ele dá uma página para os Sermões do Padre Vieira, né? E é uma época assim, marcante do Barroco. E aí o Robson Crusoe, e aí não dá um destaque para o Viagem de Gulliver, né? Lá no final ele fala assim, outras literaturas, e aí coloca o Viagem de Gulliver, né? Então eu acho assim, se falou do Robson Crusoe, tem que falar do Viagem de Gulliver. Eu acho até mais irônico, mais satírico o Viagem de Gulliver, e depois ele fecha com as Relações Perigosas do Pierre Chardellot de Laclos, né? Que é aquelas cartas. O romance epistolar, ou seja, romance por cartas, era famoso naquela época. Inclusive o Jovem Werther é escrito assim, né? São cartas, são diários, né? E aqui o Ligações Perigosas, que foi traduzido no Brasil pelo caso do Drummond de Andrade. O Ligações Perigosas é a troca de correspondência entre nobres, né? E muito erótico. Lembrar que também a época do Marquês de Sade, o erotismo, né? Até pornográfico, né? Por os nossos padrões hoje. E toda essa literatura existia na época do iluminismo, né? Então tinha ali a literatura do Rousseau, do Voltaire, do Montesquieu, né? Que é a literatura mais voltada para a política, mas essa literatura muitas vezes tinha política na literatura, né? Lembrar que a popularização do livro no século XVIII, né? Pessoas tinham acesso a livro, tinham acesso a romance, e o romance ajudou a popularizar, né, esses ideais iluministas até chegar à Revolução Francesa. A Revolução Francesa só aconteceu no final do século XVIII, né? Então tinha toda a doutrinação iluminista ao longo desse século XVIII, e aí através do teatro, né, através dos romances, dos folhetins, né? E aí a publicação lá da enciclopédia, né, a enciclopédia dos iluministas, e aí a figura do Voltaire, que era iluminista, um escritor, né, e o Cândido Otimismo é essa obra em que estamos no melhor dos mundos possíveis. Ele ironiza justamente isso, né? Estamos no melhor dos mundos possíveis, que é uma palavra de Leibniz, né? Leibniz que falava justamente isso. Então o otimista, o cidadão que acontece de tudo com ele, né? O Cândido, mas sempre tem lá o Pangloss, que é um doutor Pangloss, falando, não, isso aí é o melhor que pode acontecer, né? Seja otimista, e aí cria esse contraste que é justamente a ironia e o humor, né? É uma obra muito humorística, podemos dizer assim, porque na vida do Cândido tudo dá errado, mas o Pangloss fala, não, mas você tem que olhar pelo lado positivo, né? Tudo pode ser, tudo que você está vivendo é o melhor possível, é o melhor que pode acontecer, né? Então, por isso que a figura do Cândido é essa figura cândida, né? A figura cândida, e o Pangloss é o cara super otimista, por isso que o livro seria o Cândido ou o Otimismo, né? E aí fechando então essa parte aí também do Marquês de Sade, né? Também marcou a época com essa parte mais erótica, e Marquês de Sade que foi considerado louco, né? E também internado ali na época da Revolução Francesa, né? Que é uma época assim, muito extremada, né? Lembrar que quem começou a Revolução Francesa morreu durante a Revolução Francesa, então eles começaram a se matar entre eles, mataram os nobres, depois começaram a matar entre eles, né? Inclusive lá o Robespierre é um dos caras que guilhotinava e foi guilhotinado. Então vamos lembrar que é ditado, né? Não guilhotineis para não seres guilhotinado, né? Que aí vamos parar então aqui na Revolução Francesa, vamos ver então a evolução do romance da época do século XVIII para XIX, que aí vamos falar inclusive de Jane Austen, né? Que aí é essa grande escritora da transição para os grandes romancistas do século XIX, né? Então vamos marcar aí a grande obra de Jane Austen, ok? Então aguardem os próximos episódios do Livro da Literatura. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.